Neste Papo Sei, vamos falar com Guilherme Siqueira, que é assistente social, mestrando em sustentabilidade pela PUC Campinas e há 7 meses trabalha no Serviço Especializado de Proteção Social à Família do SEI Campinas. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Marcelo, tudo bem com você? Tudo certinho. Guilherme, você é assistente social e mestrando em sustentabilidade pela PUC Campinas e trabalha há 7 meses no SEI. Conta um pouco para a gente dessa sua trajetória, principalmente de seu trabalho específico no SESF. Perfeito, Marcelo, muito obrigado, primeiramente, pelo espaço, pelo convite, por estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha experiência profissional e pessoal também. Eu sou um jovem assistente social, aí sou recém-formado, me formei agora, no final do ano de 2022. Priori, tive uma experiência anterior ao SEI enquanto profissional formado. Entro no SEI em agosto do ano passado, parte de um processo seletivo, para trabalhar no SESF, que é o Serviço Especializado de Atendimento às Famílias da Média Complexidade, É um trabalho aí do SUAS, então sou um profissional que atende a política de assistência social de média complexidade, São famílias encaminhadas via o CREAS, esse referenciamento das famílias acontece diretamente ao CREAS da cidade e depois esses casos são repassados, então, para que o nosso serviço, o SEI, possa executar a política da média complexidade, Acho que o trabalho envolve aí o atendimento direto com as famílias, a equipe é constituída por um assistente social, um psicólogo, um educador social, e a gente faz para além de um trabalho de acompanhamento, um trabalho preventivo de atendimento às violências domésticas, em especial o setor que a gente atende aqui no serviço, Acho que é basicamente isso. Uhum. E qual é o principal desafio? Tem alguma coisa assim que seja recorrente, que seja um desafio comum assim do dia a dia de vocês? É uma pergunta interessante, Porque existem várias camadas nessa discussão quando a gente pensa em desafios para dentro da política pública, Embora a gente execute, por meio de um processo de terceiros, a política pública, existem muitos desafios, tanto quanto organizacionais que exigem do profissional aí criatividade, exigir formas de pensar para além do que está dado dentro do serviço, A gente trabalha com uma especificidade da sociedade, então a gente está falando de pessoas, especialmente pobres, que sofreram algum tipo de violação, uma população que geralmente está à margem da sociedade, então exige muito mesmo da equipe, do serviço, do profissional, da política pública, o tempo todo elementos para a gente proporcionar um melhor atendimento, proporcionar o acesso à garantia de direitos a essas famílias. Existe um desafio recorrente que é próprio da política pública, quando a gente faz uma análise dela mais profunda mesmo, de ser muitas vezes ineficiente, de ter aí um pauperismo mesmo de dificuldade, da própria política de proporcionar um atendimento e uma garantia de fato concreta e objetiva para essa população. E com isso a gente vai o tempo todo, o cotidiano exige da gente alternativas, atendimento coletivos, procurar por meio da arte, procurar por meio de outras vertentes, proporcionar espaços qualificados para a população, e o SEI é um espaço que tem conseguido, assim, particularmente, na minha opinião, atender e proporcionar um espaço mais qualificado, mais diferenciado para essas famílias. E como assim, considerando a tua experiência, né? Você é um profissional recém-formado, como você mesmo disse, mas você tem aí o tempo de universidade, aí você tem uma bagagem interessante que você vai trazendo. Como foi o SEI? Quer dizer, você percebe que o SEI tem alguma abordagem, algum diferencial, alguma coisa que você se destacou e que chamou a sua atenção?
Particularmente, eu conhecia o SEI, né, conhecia por meio das redes, por meio da rede de Campinas mesmo, né, enquanto ser uma instituição que apresenta alguns diferenciais muito interessantes, assim, né, que é a garantia de qualificação continuada, proporcionar espaços de formação, de curso, de debates. O SEI, quando eu passo a compor, né, o quadro de funcionários, assim, apresenta assim uma filosofia diferenciada, própria da justiça restaurativa, própria da sociocracia, que é uma forma de pensar a instituição a partir dos seus funcionários. Então, de fato, ela tem algumas especificidades que a diferenciam, sim, no mercado. Acho que Campinas tem essa especificidade, né, de que a política pública é tocada a partir das OSCs, né, do terceiro setor. Então, é sim um diferencial quando o SEI garante espaços completamente diferenciados e de que garante aí o profissional capacidade crítica, espaço de voz, né, espaço para dialogar, conversar, espaços interessantes de troca. Então, o SEI apresenta assim, é claro que eu não passei também por muitas experiências, mas sim é, trabalhei na básica antes de estar aqui na proteção social básica em uma outra instituição. Durante o período da graduação, né, passei em alguns períodos de estágio por outros espaços institucionais, e aí eu consigo analisar a partir dessa bagagem, embora embrionária ainda, algumas especificidades bem interessantes que o SEI pode proporcionar, sim. Não tenha dúvida, não tenha dúvida, né? Por mais que a gente tenha a nossa formatura, às vezes a gente sai da faculdade ainda, é, tudo é muito novo, né? Mas a faculdade também, todo o processo que a gente tem, geralmente na nossa vida mesmo, a gente tem um interesse, né, naquele assunto e já vai desenvolvendo também uma opinião, uma postura, e isso sempre agrega como uma bagagem também. Deixa eu te E acho que perguntar uma coisa. Oi, pode falar. Acho que um outro diferencial importante para se falar do SEI é abrir espaços para a população, para profissionais jovens. Assim, eu observo que tem essa oportunidade, né? Não, embora seja um processo seletivo extremamente justo no sentido de garantir a participação de toda e qualquer pessoa que esteja ali dentro do que o serviço espera, é de proporcionar espaços também para essa população, para esse campo profissional mais jovem, né, que está saindo da universidade, entrando no mercado de trabalho. Então, acho que foi uma oportunidade para mim muito importante. Assim. Hoje, eu consigo falar assim, né, desse espaço que o SEI me proporcionou e o quanto isso agregou profissionalmente para mim, de confiar em mim, de confiar na minha potencialidade enquanto profissional, ainda que jovem, para estar ocupando esse espaço, para estar ocupando, exercendo a profissão aí com qualidade. Então, acho que é um grande diferencial para citar. Assim. Sim, é interessante isso mesmo que você comentou, porque normalmente existem muitas barreiras, né, para o profissional jovem, recém-formado entrar. E isso não é uma barreira no SEI, né? E a gente percebe que, é lógico, como você contou, é um processo de seletivo onde não existe, o jovem não é priorizado, ele não é barrado, né? Não é uma coisa que consta como algo negativo. Isso é muito bacana mesmo, né? E vocês têm a oportunidade de começar dentro de uma estrutura bem bacana, né? Que já dá um impulso inicial aí bem interessante. E deixa eu te perguntar uma coisa também, né? Você tem o seu mestrado, né, que você está fazendo, e o tema sustentabilidade. Como é que... Conta para a gente desse teu mestrado e fala um pouco também de como a sua experiência, seu dia a dia, o seu trabalho do dia a dia agrega nessa temática sua do seu mestrado. Eu sempre, particularmente, desde que entrei na graduação, tenho uma paixão muito grande pela área acadêmica, pretendo exercer essa continuidade mesmo da formação, tenho o desejo de ser professor universitário, estou traçando esse caminho, né?
Eu já estou prestes a concluir o mestrado, falta aí pouco mais de 6 meses para terminar. O mestrado em sustentabilidade, ele surge na graduação uma possibilidade, onde eu vou estudar, né, sobre recursos hídricos, pensar na sociedade, né, uma profissão, o serviço social é uma profissão que traz essa perspectiva, essa dimensão da sociedade, de como ela se estrutura, e da necessidade de repensar ela o tempo todo, né? Então, a sustentabilidade surge aí como essa possibilidade de pensar mesmo a dimensão humana, de pensar a relação meio-ambiente, ainda mais nos dias atuais, onde a gente vê aí efeitos mesmo, né, de como a sociedade e as respostas que a própria natureza vem dando, os efeitos das mudanças climáticas e da necessidade de repensar essa estrutura mesmo, né, e de pensar outras formas de sair disso e de conseguir combater, né, essas injustiças ambientais, injustiças próprias da sociedade capitalista, muitas vezes. O mestrado, ele vai me proporcionar ainda mais, né, uma bagagem metodológica, científica, crítica, para pensar esses processos da sociedade. E olhando para o SEI, quando eu volto, né, que vejo que ele tem essa dimensão também da sustentabilidade, de se preocupar com essa dimensão, de apresentar, inclusive, um GT de sustentabilidade para dentro do serviço, onde vai ter mudanças efetivas mesmo de pensar o uso da água, de pensar o uso da eletricidade, de trazer durante os espaços do serviço essa temática, né? Eu vejo o quanto a praxis, né, que a gente fala, que é sair lá da universidade com teórico e trazer e aplicar para a realidade, né? Quanto é importante a gente ter uma instituição que realmente está pensando para além disso, né? E efetivando na prática, na sua estrutura, elementos mesmo importantes da sustentabilidade, da necessidade da gente repensar o tempo todo esses espaços, né? Então, acho que o SEI vem agregando nesse sentido também, né, de pensar que é uma instituição que está, sim, preocupada com toda essa conjuntura que a gente vive, que começa nessas relações micro, né, que começa no serviço, que aí sim transfere para a sociedade, e de levar para os nossos assistidos, para os nossos usuários, essa perspectiva também, né, da sustentabilidade enquanto vida, da sustentabilidade da nossa sociedade, né, que ela não pode ser uma dimensão esquecida e cada vez mais ela nos chama mesmo para pensar a prática, pensar o nosso modo de vida, como a gente se relaciona com o nosso mundo, né, como a gente está conectado, interconectado o tempo todo nas nossas relações, no nosso meio de sobrevivência, na nossa casa, no nosso trabalho, em todas as dimensões da vida, né? Então, sei tem se preocupado com isso, né? E isso fica bem evidente em práticas do dia a dia mesmo. Então, acho que vem também com essa perspectiva. Aquela coisa, né? A sustentabilidade social como base da ambiental e de todo o processo de sustentabilidade do mundo como um todo, né? Uma coisa puxa a outra e a base de tudo é a sociedade, né? Uma sociedade que não se sustenta acaba não conseguindo elevar nada, né? E, Guilherme, você participou agora recentemente também do Congresso Internacional de Política Social e Serviço Social, que aconteceu em Londrina, né? Do dia 20 ao 23 de maio. Conta para gente como é que foi sua participação. Conta desse congresso, né? Conta um pouco do congresso para gente, conta um pouco da sua participação, conta tudo. Perfeito. Eu cheguei ontem de viagem, então eu estou ainda entorpecido aí com as discussões e com os debates que a gente teve nesse espaço, né? Como você disse, aconteceu agora, recentemente, na UEL, na Universidade de Londrina, né? E aí foi assim um espaço muito importante, muito relevante para se pensar a política pública, para se pensar a sustentabilidade também, que foi uma pauta muito emergente nas discussões. A participação nesses debates e nesse espaço teve um grande apoio do SEI, inclusive financeiramente. Acho que esse
um incentivo muito importante que o SEI tem buscado dar a nós profissionais, que é, sim, a garantia em espaços como esse. A gente teve a oportunidade de apresentar um trabalho nesse congresso, né, de levar também a dimensão aqui do município de Campinas. Apresentei um artigo, né, uma produção que foi realizada não só por mim, mas por outros profissionais aqui do SESP e do SEI também, onde a gente vai discutir território, vai discutir movimentos sociais, vai olhar para uma ocupação que é a Capadócia aqui do município, e da necessidade de aproximar mesmo das políticas públicas e levar elas para dentro desses espaços que muitas vezes são invisibilizados aí na nossa sociedade, né? Então, foi um espaço muito importante, muito emergente, assim, com grandes nomes do serviço social, com grande participação mesmo de pessoas relevantes, teórica e prática da realidade brasileira. Então, a gente teve, como era um congresso internacional, aí uma troca com pessoas da Angola, de Portugal, do sul global como um todo. Então, foi muito interessante estar nesse espaço, de poder levar o nome do SEI um pouco para esses espaços também, né? Então, a gente apresentou nesse debate um pouco a estrutura e organização da política pública no município de Campinas. Foi muito relevante estar participando, e aí eu faço um apelo também da necessidade da gente fazer esse in-loco da prática profissional, publicizar ela por meio dos artigos, por meio da produção de conteúdo científico. É assim que a gente consegue, né, fazer uma prática mais relevante, fazer uma prática cada vez mais efetiva, com qualidade, de fazer essa interlocução mesmo com a realidade vivida, com o cotidiano profissional, e traduzir isso também para a ciência, né, para a academia, levar essas discussões para além do município, né, romper essas barreiras do município só também, de fazer essas trocas. Então, lá a gente conseguiu também escutar as vivências de outros municípios, de outras realidades, de outros estados, inclusive, né? Então, a gente estava lá no Paraná, pôde observar um pouco como é a organização do estado, enquanto essa temática é cada vez mais necessária de debate mesmo, né? Particularmente para mim foi um espaço muito importante, né, por estar na academia e poder utilizar desse espaço, dessas discussões, mas não somente, né, profissionalmente também, né, são espaços que agregam muito, e ter uma instituição que garante a presença de profissionais cada vez mais nesses eventos é muito importante para mim, né? É um espaço onde eu vejo que realmente faz sentido, são espaços que realmente condizem com a realidade, conversam com a realidade, e é assim que eu acredito que cada vez mais a gente pode ir proporcionando aí novas oportunidades de debate, novas ideias, passa aí por essa dimensão crítica mesmo e pedagógica da profissão, né? De que é onde o serviço social tem que fazer essa realidade, essa leitura da realidade o tempo todo. E aí isso é muito importante cada vez mais ir agregando esse tipo de conhecimento. Junto comigo foi uma psicóloga também do SESC, chamada Laís, e aí também fazer essa troca, né, essa interdisciplinaridade entre as profissões é muito importante. Era um espaço voltado para o serviço social, mas não somente, né, não somente. Então, muito feliz, assim, muito grato por poder estar nesses espaços, com apoio, com legitimidade da instituição. Foi muito importante, acredito, e reforça a necessidade de continuar por esse caminho. Volto cada vez mais fortalecido desses espaços para a realidade, para propor intervenções a partir do trabalho, e o SESP e o SEI têm proporcionado muito desses espaços, né? A formação continuada é, sim, um objetivo do SESP, do SEI, né, principalmente. E aí, quando eu vejo esse movimento de reforçar e de pôr empenho e de impulsionar mesmo a nossa presença nesses espaços, me traz uma grande gratidão mesmo, assim,
uma felicidade de poder contar com esse apoio institucional que é tão importante. E é interessante porque nesses eventos, eles são muito virais, vamos dizer assim, né? Porque você conta pessoas de outras cidades aqui no Brasil, pessoas de outros países, e apesar da realidade de cada um ser diferente, você pode ver no que cada país, cada local tem a sua demanda, e você vê o que também é comum, né? O que são problemas que se repetem independente do lugar e como as pessoas abordam isso, né? Como as pessoas resolvem os problemas. De repente, surgem ideias de novas abordagens de problemas que são comuns, né? Então, essa vivência é bem interessante, né? Exato, essa vivência é indispensável, né? Porque quando a gente fica só na nossa realidade e não consegue olhar de fora, né? Transcender essa realidade concreta que a gente está imerso, é difícil pensar, né? É difícil propor novas ideias, propor novas pensamentos mesmo, ter criatividade suficiente para repensar a política, repensar os seus limites e entender que é isso, né? Tem uma dimensão que é comum a todo mundo. E aí, quando a gente vai para o âmbito nacional, isso fica cada vez mais evidente. Mas, sem dúvida, são espaços assim que te fortalecem muito para repensar o seu trabalho, repensar a sua prática profissional, repensar, né, as metodologias que você está usando no dia a dia. E isso só é possível a partir dessas trocas, só é possível a partir da presença mesmo desses espaços, né? Então, fiquei bem contente, assim, voltei bem animado para olhar para tudo que eu tenho Imagina. feito, sei, e poder mesmo repensar, refletir, fazer essa dimensão na prática mesmo, né? Então, estou bem animado aí. Guilherme, muito legal, nosso papo aqui está muito bacana, agradeço a você aí pela disponibilidade, por essa troca de informações que a gente está fazendo. Eu queria que você desse uma conclusão, assim, falasse alguma coisa que você gostaria de acrescentar, se você gostaria de comentar alguma coisa que não tenha sido falada. Agora, fique à vontade aí para concluir. Marcelo, eu só tenho a agradecer também por esse espaço. Acho que é um espaço também para publicizar um pouco dessas sínteses todas, né, do nosso trabalho, dessa dimensão acadêmica, produtivista que a gente vive também. Acho que são espaços de fortalecimento para inspirar também jovens profissionais que estão se formando, de que tem espaço, de que tem mercado de trabalho, de que é, sim, uma profissão que dignifica, que eu tenho muito orgulho, particularmente, em ser assistente social. Fico muito feliz em participar desses espaços e poder compartilhar um pouco da minha vivência, tanto acadêmica quanto profissional. Acho que o SEI tem me proporcionado muitos desses espaços e isso tem me fortalecido profissionalmente, feito eu crescer pessoalmente. Então, também tenho essa parte muito bem colocada, né, para mim, na realidade, que me traz essa esperança de pensar mesmo a política pública, de não perder essa esperança mesmo da garantia dos direitos às populações vulneráveis, de poder repensar algumas estruturas da nossa sociedade. São espaços onde a gente pode trocar informação também, me coloco à disposição sempre que possível. E de convidar mesmo toda a categoria profissional, toda a assistência social a repensar sempre, né, garantir aí um pensamento crítico para dentro dos espaços, garantir uma atuação profissional vinculada mesmo aos nossos princípios éticos e políticos, a repensar a nossa organização, as nossas organizações, as nossas instituições enquanto serviços públicos, e isso me traz assim um espaço muito importante mesmo para a gente estar compartilhando cada vez mais informação, acessando cada vez mais debates de qualidade. Aqui mesmo, né, no Papo 6, já vi aqui entrevistas extremamente interessantes, né, propriamente do próprio Paulinho,
enquanto chefe aqui do serviço coordenador do SESP, né, explicando um pouco mais sobre o que é o SESP, como acessá-lo. Então, fico bem alegre e feliz aqui de estar participando desse espaço e deixo essa mensagem mesmo de que tenhamos coragem, continuamos aí trabalhando cada vez mais para garantia de direito, repensando as nossas estruturas, repensando a nossa atuação profissional, se qualificando cada vez mais e garantindo que é a nossa prioridade, né? O atendimento gratuito, de qualidade, e efetivo à população, não só ao nosso assistido, mas à nossa sociedade em geral. Bacana, Guilherme. Parabéns pelo seu trabalho. Eu queria agradecer aqui esse momento que você dedicou aqui para a gente, trazer um pouco da sua experiência, das suas vivências. Tenho certeza que para a audiência do Papo Sei foi uma conversa muito valiosa. E parabéns mais uma vez e muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Então tá, tchau, tchau, até mais. Até mais.